Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando vocês vão começar a ver esse vídeo, esse curso. Eu gostaria de a gente apresentar. Meu nome é Bernardo e vamos agora ter um curso introdutório sobre fontes do direito internacional público, iniciando um pouco sobre os primeiros conceitos e algumas das principais fontes do direito internacional público. Ok. Bem, primeiro é importante ressaltar que as fontes elas são um dos principais elementos de qualquer sistema jurídico. E elas estabelecem, especialmente, quais são os órgãos, as entidades autorizadas a produzir regras vinculantes, ou seja, produzir direito. No caso do direito interno, normalmente você procura, por exemplo, na Constituição, qual é o órgão autorizado a produzir leis. No caso, muitas vezes, o legislativo. E nisso, você consegue afastar a questão do uso da equidade nos julgamentos. Ou seja, o juiz ele vai ter onde procurar, no momento de aplicar a norma, qual é a fonte autorizada a essa aplicação. E por que isso é um tópico importante? Por que isso é relevante também? Porque isso, se você pegar a história da introdução, né, a história da teoria das fontes, ela está relacionada à centralização do poder. Ou seja, não é qualquer entidade política que está autorizada a produzir direito, mas tão somente uma só. Por exemplo, o rei, o soberano, uma fonte específica da produção normativa. E isso é muito importante no momento da formação do próprio Estado Nacional. E no caso do DIP, nós podemos pensar que onde estão essas principais fontes? Elas estão no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E por que, inclusive, esse estatuto colocou especificamente essas fontes elencadas? Exatamente na mesma função que a teoria das fontes existiu até então, para afastar a possibilidade dos juízes da Corte Internacional de Justiça de aplicar outras maneiras de descobrir o direito, né, de aplicar o direito. Então, você tem, por exemplo, as convenções, os costumes como fontes principais e os princípios gerais do direito também. E a possibilidade também de meios auxiliares, como a doutrina e as próprias decisões. E, apesar disso, tem a aplicação possível da equidade, que é tão somente quando as partes concordarem nessa aplicação. Nós vamos elencar cada uma delas mais na frente do curso e explicar melhor para vocês. Bem, e o Estatuto fala também na questão das decisões e ele ressalva o artigo 59. E o artigo 59 basicamente coloca que as decisões da Corte só serão obrigatórias entre as partes litigantes e a respeito do caso em questão. E isso significa que não há um sistema de precedentes tão comum no direito inglês, na common law. E aí vamos lá. A gente já falou um pouco quais são as características dessas fontes, né? As fontes do direito internacional público, por serem produzidas por sujeitos de direito internacional, soberanos, no caso dos estados, elas não possuem hierarquia entre si. Então, não o costume não está hierarquicamente superior ao tratado. O tratado não está hierarquicamente superior ao costume, aos princípios gerais de direito, ou um tratado específico não está necessariamente superior a outro. E vamos lá, resumindo, para vocês lembrarem bem, fontes propriamente ditas são só os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito. As decisões judiciárias e a doutrina são meios auxiliares para você entender essas outras fontes. E, como eu disse, não há sistema de precedentes. E, como possibilidade residual, há o uso da equidade. E, como vocês sabem, por definição, fontes são obrigatórias. Essas fontes elas são vinculantes. E diferentemente, como eu falei, dos meios auxiliares, que não são vinculantes, e também da questão residual, que é a equidade. Isso tudo, essas fontes, costumes e tratados, princípios gerais de direito, são o que nós colocamos como hard law. Significa exatamente isso, são normas vinculantes. Já a soft law, que nós vamos falar também um pouco mais na frente, elas são normas não vinculantes, são resoluções, são as próprias decisões, são outros elementos que são usados no DIP, no Direito Internacional Público,
para formar normas, para formar direito, porém sem vinculação, sem obrigatoriedade. Bem, esse foi uma primeira iniciação para vocês entenderem um pouquinho melhor do que se trata as fontes, qual é a sua importância, quais são as principais fontes do DIP, e muito obrigado e nos vemos na próxima.